E aí, galera, tudo bem? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira live de uma série que nós vamos estar fazendo aí durante esses dias da quarentena, né? Aproveitando que a gente está de castigo em casa, né? E vamos começar realmente a colocar conteúdo aqui para ajudar realmente as pessoas. Hoje teremos uma live muito especial, onde nós teremos aqui o Padre Renato Fernandes. Convite, né? Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é como a gente vencer esse momento de quarentena. Oi, padre, sua bênção. Bem, Muito então, boa noite. né? Vamos lá, ajeitar aqui também. Tá me ouvindo bem? Aí eu tô sim. Você também tá me ouvindo? Tô sim. Coloquei as caixinhas de som aqui para melhorar a qualidade do áudio no retorno, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa primeira live aí de uma série que a gente vai estar fazendo aí durante esses dias, especificamente às 20 horas até então, né? E hoje, um convidado muito especial, o Padre Renato, da nossa comunidade, Padre Renato Fernandes, né? Para aqueles que não conhecem, né? Queria que o Padre contasse um pouquinho para a gente aí da sua trajetória, Padre, há quanto tempo você já é sacerdote, falasse um pouquinho para a gente dessa vocação, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, né? Como que se deu tudo isso? Então, uma boa noite a todos vocês, não é? Sou o Padre Renato e estou agora na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Eu sou padre já há quase 8 anos, né? Quer dizer, vocação nasce desde o berço, né? Você vai percebendo ao longo da vida, depois já percebendo que desde a infância já nos chamava algo diferente, algo especial. Mas eu fiz todo o seminário aqui em Santo André, morei durante a infância e minha adolescência no Rio de Janeiro. E fiz todo o seminário em Santo André, já sou pároco há quase 5 anos. Essa é a segunda paróquia que eu sou pároco, né? Fui vigário na cidade de São Jorge, administrador paroquial e pároco na Santa Edvige, em São Bernardo, e agora já aí quase 4 anos pároco da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, aqui em Utinga, na região de Utinga. E é uma estar com vocês essa noite, né? Reunidos aí para a gente partilhar um pouquinho da vida nesse momento aí de pandemia, de crise, né? Onde a gente pode ter força, né? Onde a gente pode refazer a nossa força, refazer a nossa esperança. Então é muito bom estar com vocês essa noite aí reunido. Legal, padre. A ideia é justamente essa, né? Nesse momento de crise, de quarentena, onde... Deixa eu só dar uma ajeitada no meu áudio aqui, que tá dando uma pipocada. É justamente isso, é passar para as pessoas uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, né, diante disso que a gente está vivendo, essa luta aí contra o coronavírus, contra o Covid-19, até porque tem muita gente que nesse momento está meio que desesperada mesmo, né? Está em casa, preocupado, sem saber o que fazer, sem ter um rumo, né? Perdido, e a nossa ideia é justamente isso, é tentar passar para as pessoas assim, uma mensagem de fé, de esperança, né, para que as pessoas elas possam, até nesse momento de quarentena, encontrar o que eu costumo chamar de centralidade, né, conseguir se centralizar melhor, se encontrar melhor, e nada melhor para a gente poder viver todo esse momento de quarentena, né, e de reflexão, trabalhando também a questão da espiritualidade na nossa vida, né? Eu acredito que quando a gente trabalha essa questão da espiritualidade, nós nós conseguimos passar por este momento de uma forma muito mais fácil. Eu acho que a espiritualidade ela ajuda a gente realmente a equilibrar os pontos, né? Nos dá também a questão da inteligência emocional que a gente precisa para passar por este momento com muito mais força, né? Com muito mais centralidade, com mais fé, com mais esperança e principalmente para que a gente também possa levar esperança para as pessoas das nossas famílias, né? Para as pessoas que não estão conseguindo encontrar, né? A pessoa vive a vida toda nesse ativismo tão acelerado que quando ela se vê diante de um momento como esse, que ela tem que parar, muitas vezes ela fica perdida, né? E a ideia dessas lives é justamente isso, passar essa mensagem de fé, de esperança, de conforto, para que as pessoas possam passar por este momento, né? Fortes, firmes e conseguindo vencer realmente tudo aquilo que elas têm tentado enfrentar e não têm conseguido. Queria desde já dar uma boa noite, ó, tem gente chegando agora aí na nossa live. Para quem não sabe, estou aqui com o Padre Renato Fernandes, né, padre da nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos.
os meus filhos, a minha esposa. Quero mandar um abraço para todos eles que estão nos acompanhando aqui. Um abração, um beijão do papai. Amo vocês, né? E estamos aí, né? Então, é isso, padre. Eu queria entender um pouquinho como que a gente poderia trabalhar com as pessoas essa questão, né, da espiritualidade, como as pessoas conseguirem passar neste momento de quarentena, trabalhando também essas questões espirituais na sua vida, né, para que elas realmente possam vencer, né, possam não deixar o desespero tomar conta, né? É sempre bom a gente lembrar que o coronavírus, né, o Covid-19, ele tem levado as nações, né, para um caos, né? Realmente, você fala de uma coisa interessante, que é a questão dessa inteligência emocional, que nós podemos encontrar ela de várias maneiras. Eu não sei se quem está acompanhando a gente só tem pessoas católicas ou se tem pessoas também de outras religiões, de outras doutrinas. Então, eu vou tentar falar aí de duas maneiras. Existem pessoas de outras religiões também aí aqui, Átila? Está acompanhando? Sim, com certeza. Isso é bom. A importância, até para deixar claro para as pessoas, né, com essa live, com esse trabalho que a gente está fazendo, não é falar sobre a religião em si, né? Defender essa questão da espiritualidade, a importância que todos nós temos que ter, né? Eu acredito que das 5 áreas essenciais que todos nós temos na nossa vida, a espiritualidade é uma delas. Independente da religião, do credo que todos que estão acompanhando aqui têm, nós precisamos trabalhar isso no nosso dia a dia. Eu vou tentar, assim, partilhar com vocês um pouquinho, lógico, aquilo que são os meus aprendizados, meu aprendizado ao longo de alguns anos, né, na fé católica, e vou tentar transportar aí para quem não é católico, porque, como você está dizendo, espiritualidade independente do seu credo, ela é importante para a vida, né, para gerar essa inteligência emocional, esse equilíbrio, essa centralidade. Então, a espiritualidade é importante, né? Para nós católicos, é sempre a gente bom lembrar, espiritualidade é a vida segundo o Espírito, né? Então, lógico, nós temos uma doutrina, né? E, lógico, a espiritualidade de alguém que vive uma doutrina, ela está fundamentada na sua doutrina. E se a gente fosse tentar debulhar aí a palavra espiritualidade de uma maneira mais prática, espiritualidade, eu tenho como me conectar. Atila, tô. Peraí, acho que tá voltando, tava dando um retorno aqui no áudio, mas acho que já acertou. Então a espiritualidade, palavra assim bem, é a maneira que eu me conecto com Deus, né? Com a minha com a filosofia de vida, mas é uma maneira de conexão. Eu acho que a palavra que eu utilizar hoje é conexão. Então, se conecta com então, ela vai gerar saúde, ela vai gerar equilíbrio. É tão interessante quando você, Átila, me convidou para esse momento, né, dessa live, vinha no meu coração meu trabalho de conclusão de curso, eu até peguei aqui, de 2014, onde eu estudei sobre a renovação carismática católica, né? Isso aqui está para ser transformado em livro já desde essa época, até hoje não conseguiu sair do papel. Só para mostrar para vocês aqui, né? Então, eu trouxe isso aqui para a gente, para contribuir um pouquinho. Mas antes da gente entrar nisso, eu gostaria de partilhar alguns pontos do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que a gente vai fazer uma transposição também para aqueles que não são católicos, né? Porque a espiritualidade ela é fundamentada para aqueles que vivem a religião católica apostólica romana, né? Fundamentada no Catecismo da Igreja Católica. Né? Então, para quem é católico, isso aqui deveria estar presente em casa, né? Muita gente não lê isso aqui como dicionário de português para quem tem dificuldade em português. Então, isso aqui é um livro de pesquisa para a vida toda, né? Então, eu encontrei alguns pontos aqui sobre a espiritualidade, mas eu acho que o que precisa ficar no nosso coração e na nossa cabeça é espiritualidade é a maneira que eu me conecto com Deus, né? E já dentro da Igreja Católica há uma diversidade de maneiras de se conectar. Então, eu posso, para quem é católico, ser de um movimento mais pentecostal, da renovação, dentro do louvor se encontrar com Deus. Alguém que se encontra com Deus nas devoções, um pouco mariana do terço. Outros que se encontram com Deus de uma maneira mais profunda, através da Lexio Divina, da leitura orante da Bíblia. Outros que se encontram com Deus de uma maneira de uma oração mais em silêncio, uma oração mais silenciosa, né? Através dos exercícios de Santo Inácio, de tantos outros santos. Então, já dentro da fé católica, é uma diversidade. Que dirá quando a gente solta isso para o mundo, não é?
Então, por exemplo, hoje está muito em alta a meditação. Eu tenho feito alguns estudos sobre meditação. Meditação é um meio de conexão para quem não tem, por exemplo, uma fé católica, né? E está em alta isso. E quantos resultados positivos, maravilhosos a gente tem encontrado através da meditação. Certo? Então eu peguei alguns pontos, eu não sei se eu posso começar já por aqui, ou Átila, tem alguma coisa mais que você queira falar para a gente entrar nisso? Não, a ideia é essa mesmo, padre. É isso mesmo, é passar para as pessoas assim, até alguns exemplos práticos de como elas conseguirem se conectar, né, de uma forma mais efetiva com a sua espiritualidade, com aquilo que elas acreditam, né? E essa espiritualidade, justamente como eu disse, fazer com que elas voltem para a centralidade, de uma forma que elas não fiquem perdidas, desesperadas, que elas possam encontrar essa paz interior que elas precisam e transpassar isso para as outras pessoas das suas casas. Como eu disse, às vezes um pai de família, né, que está acostumado sempre a estar trabalhando, de repente ele se vê em casa, num momento como esse, sem ter perspectivas de quando ele vai poder voltar a trabalhar, e muitas vezes até tem pessoas que trabalham até por conta, né, e por conta disso, essas pessoas estão até mais desesperadas ainda. Então, como que a gente consegue passar para essas pessoas uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para que realmente elas possam voltar, né? Voltar realmente a se conectar com elas mesmas, voltar a se conectar com a questão da espiritualidade. O senhor falou da questão da meditação, e isso é uma das ferramentas, das formas que as pessoas hoje em dia encontram para realmente conseguir se conectar com elas mesmas, se conectar com as crenças e com a espiritualidade delas e voltarem, né, realmente, né, eu falo que esse momento de quarentena é um momento realmente da gente parar, da gente desacelerar aquilo que a gente muitas vezes estava vivendo há tanto tempo, né, para realmente buscar aquilo que é importante nesse momento, sem ter que se preocupar. É claro que a questão financeira, tudo isso é importante, sim, principalmente quando a pessoa depende disso, né, para sobrevivência, para manter a família. Mas como que ela consegue, né, vencer todo esse momento, algumas formas práticas, né, dela conseguir silenciar, conseguir realmente parar e encarar isso também como uma forma positiva, né? De todo mal, Deus tira um bem. Né? Então, esse momento que a gente é obrigado realmente a parar, que reflexão que a gente pode fazer em relação a tudo isso, né? A gente lembrar que, para mim, me conectar, eu preciso ter fé. Né? É lógico que mesmo um ateu, ele pode se conectar com uma espiritualidade. Né? Então, não há alguém que não tenha fé em nada na vida. Isso não existe. Né? Eu preciso acreditar, mesmo se eu acredito só em mim, se eu acredito na centralidade, no meu equilíbrio e etc., ou em qualquer energia. Né? A gente não vai entrar nesse sentido aqui. Mas é lógico, eu como padre preciso partir exatamente do pressuposto da vida da fé católica, cristã católica. Né? Então, o que eu procurei fazer quando você me convidou para esse momento? De ir no Catecismo da Igreja Católica e de pegar alguns pontos, exatamente a partir dessa fé, como que eu me conecto, né, com essa vida espiritual. Espiritualidade, a vida segundo o Espírito, né, e no nosso caso, o Espírito Santo. E para católico, para o cristão, todos os cristãos recebem essa presença do Espírito Santo já no batismo, né? Então, vamos dizer assim, deveria-se ter uma facilidade maior dessa conexão. Nem sempre é assim, nem sempre a teoria tem a ver com a prática. Né? Deveria ter uma facilidade muito mais rápida de se conectar com Deus. Tá? Então, para quem tem o Catecismo da Igreja Católica, o número 2692 em diante, olha o que vai dizer esse número 2692, que eu achei interessantíssimo. Na oração, a Igreja Peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita. As diferentes espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias preciosos para a vida espiritual. A família cristã é o primeiro lugar da educação da oração. Olha como essa pandemia tem feito com que a gente pratique, né, aqueles que querem praticar o Catecismo da Igreja Católica. Né? Quer dizer, há uma diversidade de espiritualidade, mas a partir da oração, não é? Que lá a família é o primeiro lugar, é lá que eu vou começar a fazer esse registro de conexão. Porém, essa situação de pandemia, nesse sentido, não é uma desgraça, é uma graça. Porque eu posso aprender a me reconectar, a ter uma espiritualidade como a igreja sempre sonhou.
não é? A família cristã é o primeiro lugar da educação à oração. Os ministros ordenados, que são os padres, os bispos, a vida consagrada, a catequese, os grupos de oração e a direção espiritual garantem na igreja uma ajuda à oração. Então, tudo é importante, mas a família, a igreja doméstica, ela é a base, ela é a primeira célula. Então, nós hoje, vamos dizer assim, estamos tendo possibilidade de realizar uma conexão maior com esse Deus, de viver essa espiritualidade. Espiritualidade, me conectar com Deus. Então, para aqueles que vivem a vida católica, acompanham as missas, né? Para quem pertence a uma outra religião, vai acompanhar o seu líder falando, né? Seja um pastor, um dirigente espiritual. Então, lá na sua casa, você também tem como fazer essa reconexão, né? Aqueles que praticam a meditação é um meio, um pontapé inicial para quem quer se reconectar consigo mesmo e com Deus. Se você não quiser usar a palavra Deus, né, temos pessoas de outras religiões aqui, talvez nem sempre cristãs, né, pode-se falar a palavra transcendente. Então, eu me conecto ao meu transcendente a partir de um método. Aqui está um grande problema, porque nós vivemos uma sociedade onde a gente muitas vezes não quer cumprir um método, achando que sempre é ruim. Nem sempre. O método ajuda com que eu crie uma rotina para o bem. Então, se você é alguém praticante de meditação, alguém que pratica meditação, você pode ter certeza. Eu não sei qual é a escola de meditação. Eu estou estudando uma muito específica chamada meditação transcendental. Qual a Angélica, várias pessoas têm mais de 600 provas científicas da neurociência sobre essa meditação. Angélica e outros artistas no Brasil e fora do país fazem. Mas existe lá um método a ser cumprido. Existe lá um método e uma regra que eu preciso ir criando também. Então, esse tempo de pandemia também pode me ajudar a viver essa reconexão e a já formar em mim aí uma prática, uma resiliência e uma continuidade nesse sentido. Porque o que acontece? O que nós estamos vendo agora? Quem não tinha essa conexão com o transcendente, essa conexão com Cristo para os cristãos, né, com Deus, agora o bicho está pegando. E agora está me forçando a me conectar. Porque sem essa conexão vai gerar um desequilíbrio gigantesco. E aí, você falava no início, Átila, quer dizer, a inteligência emocional, o equilíbrio, centrar-se, ele vem de uma conexão, independente do nome que eu vou chamar. Se eu vou chamar de transcendente, se eu vou chamar de Deus, de Jesus Cristo, de Orixá, de Buda, não é aqui o tema é aberto. Então é preciso também o padre abrir também um pouco para que vocês entendam. Para nós cristãos e para cristãos católicos, padres, religiosos, leigos, é Cristo. Ele é o nosso ponto de conexão. Ele derrama o Espírito em nós. Espiritualidade, vida segundo o Espírito. Agora, para os outros irmãos, é importante perceber isso. É uma situação que nós estamos vivendo que está colocando a gente no limite. E está falando assim, você quer viver equilibrado nesse momento e se preparar para o depois, é preciso começar a cuidar dessa conexão. É preciso... Alessandra, que uma prima minha até colocou uma frase aqui interessante, partilhar com todo mundo. Toda crise tem como objetivo recriar, restabelecer. Acredito que a espiritualidade está nos mostrando isso neste momento. E é justamente tudo isso que o padre está partilhando com a gente. Esse é o momento propício, né? Não existe um momento melhor para a gente realmente voltar a refletir, né, do que nesses dias de quarentena. Né? Essa questão da reflexão é muito importante. E não só na nossa vida familiar, né? Eu falo como empresário também, como dono de empresa, né? Eu só comecei a entender realmente a grande importância e descobrir a vocação do meu trabalho quando eu realmente desacelerei, né? E quando eu comecei a reservar alguns determinados períodos, alguns momentos da semana na minha empresa para que eu pudesse realmente pensar no meu negócio, para que eu pudesse pensar na minha vida, para que eu pudesse realmente pensar naquilo que é importante realmente. Então, esse momento da quarentena que todos nós estamos vivendo, né, essa crise, essa pandemia mundial, está fazendo com que todo mundo literalmente pare para refletir realmente no que é importante. A igreja nos chama justamente a viver isso, né? A nesse momento, colocar realmente a nossa espiritualidade
em prática, né? A igreja que somos nós, né? O templo em si é só a estrutura material, mas a igreja em si somos todos nós. Sou eu, é você, é todos aqueles que estão nos acompanhando. E acredito que isso é viver a espiritualidade, é realmente desacelerar e parar para pensar realmente, pô, o que é importante nesse momento para mim e para minha vida. Proteger a minha família, proteger os meus, proteger aqueles que são queridos. E viver essa espiritualidade nesse momento de essa reflexão que nós estamos sendo forçados a fazer, está realmente fazendo a gente parar para entender o que realmente é importante. De repente, você no início também falou sobre a questão de uma questão prática, né? Então, para nós católicos é óbvio, né? Então, a Santa Missa, a oração do Santo Terço, acompanhar as TVs católicas, né? As mídias, os padres que têm celebrado missa, muitos padres têm feito vários momentos de oração, Pedro Divina Misericórdia, tudo isso são ponto de reconexão para nós, né? Então, aqueles que não são católicos, que estão nos acompanhando, também precisam encontrar o seu ponto de conexão, né? Através, pedindo auxílio dos seus líderes, que também eu creio que estão fazendo muitas lives, etc. Então, eu acho que é importante. A questão prática é essa. Preciso ver as ferramentas que a minha religião ou a minha filosofia de vida me dá. Mas não uma ferramenta para pegar e deixar lá parado. É uma ferramenta para realmente colocar em prática, né? Ainda no Catecismo da Igreja Católica, no número 1374, eu trouxe bastante coisa aqui para a gente partilhar, algumas coisas para a gente partilhar. E muita gente que não mexe em Catecismo da Igreja Católica, quem sabe agora começa a mexer, né? Tem muitos catecismos aí com mofo em casa, né? Então, se é esse é o momento propício. Né? O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas, olha bem sobre a Eucaristia, o que a Eucaristia faz conosco na espiritualidade. Né? O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Então, padre, eu sou católico, apostólico romano, quero ter uma espiritualidade profunda. Um dos pontos de conexão chave é a Eucaristia. Mas não está só o seu corpo presente, de uma entrega total que você tem que estar. Você pode ter certeza que ali você vai se recentralizar, muita coisa vai acontecer. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como coroamento da vida espiritual. Coroa a vida espiritual. E o fim a qual tem de todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real. Presença real de Cristo. Não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente e completo. Então, para nós católicos, uma das coisas que facilita a nossa conexão, a nossa espiritualidade, é a Eucaristia. Olha o Catecismo da Igreja Católica de novo vindo nos ajudar, não é? Então, uma ferramenta maravilhosa. Né? A ferramenta maravilhosa. Ah, padre, mas eu participo da missa e não posso comungar porque estamos em quarentena. Você pode se perguntar aí, você católico, isso, né? Pode sim. A Igreja Católica vai falar de uma comunhão chamada de comunhão espiritual. Né? Então, enquanto o sacerdote está lá celebrando a missa, você comunga no seu coração. Muitos santos, mártires da igreja, quando não podiam ter contato com a Eucaristia, no sentido material, eles comungavam de maneira imaterial, com a alma. Então, é um dos outros pontos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui para os católicos, de novo, volto a falar, que a Eucaristia é um polo aí de conexão, né? Quer dizer, é o principal ponto de conexão. Quem foge da Eucaristia, seja ela de maneira material ou imaterial, espiritualmente, está fugindo exatamente dos grandes pontos da nossa conexão com Deus, portanto, do nosso pontapé, da nossa espiritualidade católica, cristã. Bacana, não é isso mesmo. E até para quem não comunga dessa mesma fé que a gente, né? Essa questão de perceber a importância desse imaterial nesse momento é importante. Né? A questão da conexão realmente da alma da pessoa com a espiritualidade, com o que ela acredita, são as formas com que ela vai conseguir realmente passar por todo esse tormento, né? Por essa preocupação,
tendo. O princípio de inteligência emocional é justamente isso, é conseguir, dentro da espiritualidade, é manter essa centralidade, tentar fazer ao máximo essa comunhão imaterial, né? Se conectando com a espiritualidade diariamente. Eu acredito que isso é importante para que a gente possa realmente ter forças, né? Acreditar que realmente a gente vai passar por esse momento e depois que passar tudo isso, a gente vai perceber o quanto a gente vai estar mais forte, na verdade, o quanto nós estaremos mais fortes depois de todo esse período de quarentena, né? De toda essa reflexão e de trabalhar essas questões espirituais na nossa vida. Então, eu acredito que todos nós, depois que passar todo esse momento, a gente vai a ver essa questão da espiritualidade, até da nossa religião, como uma coisa muito mais importante. Né? Por quê? Porque a gente está realmente sendo forçados a viver isso, e sendo forçados automaticamente a gente acaba fazendo, né? E a gente começa a ver os resultados. Essa semana eu assisti uma live de um padre, né? Que ele falava assim, a quantidade de pessoas que ele tem visto, casamentos que estão sendo, por exemplo, reestruturados por conta dessa questão da quarentena, né? A quantidade de pessoas que estão voltando a se conectar novamente com a sua espiritualidade por conta dessa questão da quarentena. Coisas que, assim, o ativismo não deixava a gente viver. O ativismo não deixava a gente praticar isso no nosso dia a dia. Então, olha que coisa maravilhosa, né? As pessoas estão voltando a se conectar com Deus. As pessoas estão voltando realmente a olhar uma no rosto das outras. As pessoas estão voltando a fazer uma refeição juntos. Coisa que há muito tempo atrás a gente não via mais nas famílias, né? Então, eu acredito todo esse momento que a gente está vivendo está muito bom nesse sentido. Né? Lá em casa, por exemplo, a gente tem o hábito de todos os dias, agora às 18 horas, parar tudo que a gente está fazendo para fazer a oração do Santo Terço juntos. A gente faz as refeições agora juntos. A gente toma café de manhã tomando sol, toda a família praticamente juntos. Então, olha que coisa maravilhosa. Olha que lição maravilhosa que a gente está aprendendo com tudo isso. Né? Coisa que se a gente estivesse na mesma rotina que nós estávamos anteriormente, a gente não conseguiria. A gente até tenta, né? Mas eu falo que o mundo contemporâneo ele é tão agressivo, ele é tão selvagem, né? Que ele fica roubando da gente esses momentos. Então, eu acredito que esse momento é para a gente viver o hoje, para a gente se conectar realmente com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente quer o bem, né? E praticar isso no nosso dia a dia. Deixar de lado a tecnologia, o celular, a televisão, para ter momentos especiais. É um momento, eu acredito que, assim, por mais difícil que seja, mas é um momento muito especial que a gente está vivendo. E tem que ser muito bem aproveitado. E a gente tem que pensar exatamente isso. Agora, talvez, seja o momento de viver aí uma espiritualidade familiar, né? Então, se reunir a sua família para momentos de preces, de oração. A gente, através das lives, das missas, temos feito muito isso, né? Pedido para que a família tire uma foto, a família que é católica, que acompanha. Mas você também, que não é católico, aproveitar esse momento para fazer uma prece, seja da sua doutrina, daquilo que você acredita, né? Não, isso não entra aqui, no sentido do que se acredita ou deixa de acreditar, mas é exatamente isso que vai fazer com que a nossa conexão se torne mais forte e que o reequilíbrio mental também aconteça em nós. Daqui a pouco eu quero falar com vocês exatamente sobre a importância na saúde, que é a espiritualidade, né? Então, olha, eu estudei isso, eu coloquei isso no meu trabalho em 2014. Nós estamos em 2020, né? Então, tem alguns anos, mas a importância que alguém que tem uma determinada espiritualidade, uma fé, né? Se desenvolve na área da saúde, né? Na área dos hormônios e etc. A gente, às vezes, não tem noção do alcance que isso chega, né? Ou do que se gera no corpo humano. Então, há uma importância muito grande na área da saúde e a gente não está falando aqui somente de dados da fé, mas estamos falando de dados científicos, né? Da área da medicina. Então, nós estamos falando de coisas científicas. Ontem mesmo eu estava numa aula de meditação transcendental, onde um médico que pratica meditação transcendental, ele cardiologista, especialista em cardiologia, em cardiologia e numa determinada área bem específica. Então ele estava trabalhando os slides dele entre
questão do coração e o estresse, mostrando que muita gente morre mais de estresse no Brasil do que de coronavírus, certo? Então, olha... Eu tenho essa estatística, né? Eu estudei isso há um tempo atrás. A cada 90 segundos, uma pessoa morre de problema cardíaco. 70% desses problemas estão relacionados a estresse. Então, a espiritualidade vem colocar no lugar o nosso estresse. A espiritualidade vem exatamente tirar isso. Ela é um modo da gente alcançar isso, né? É lógico que a gente não vai, para quem vive a fé cristã, não vai para ela por causa disso, mas a consequência vem nisso. Aparece também nisso, né? Então, eu acho que a gente agora é hora mesmo disso, se reunir em família, né, com amigos que, lógico, mesmo que seja online, fazer uma prece, entendeu? Fazer uma live partilhando, fazer um momento de prece, de oração. E isso vai desencadear em nós uma conexão entre nós e aquilo que a gente acredita, nosso transcendente em Deus, né? E também entre nós, né? Há uma conexão universal, né? O poder que existe no nosso cérebro a gente não tem noção, né? Estudei atrás que ela falava assim, padre, a bomba atômica foi feita com um átomo. Existem milhões de átomos no nosso cérebro. Então a gente não tem noção do que Deus colocou em nós. Então a sua oração, ela tem um alcance universal, né? A nossa oração, ela tem um alcance, por isso que a igreja vai dizer, quando você reza, né, a gente reza, a gente se conecta a toda a igreja, né? A igreja padecente que está no purgatório, a igreja que está aqui na batalha e a igreja triunfante que está no céu. A peregrina é que está no céu. Então, a oração da igreja, ela nos conecta. Então, a gente não tem noção, no sentido de energia universal, do que isso vai se gerando em nós, né? Também para o bem da humanidade. Agora, mais do que nunca, a gente precisa viver essa conexão, esse momento aí de espiritualidade. Precisamos encontrar a nossa espiritualidade. Eu acho que Deus está nos sacudindo, né? E dizendo para nós, é o momento da gente se reconectar e de encontrar uma espiritualidade que nos traga saúde, bem-estar, né? Para a gente também ajudar o próximo. Olha que interessante. A nossa amiga Longa Tia Ângela postou aqui no nosso Instagram. Hoje tive uma experiência durante a refeição. Temos o hábito de agradecer pelo alimento em nossas mesas, mas hoje fiz o convite a Jesus para participar do almoço e senti uma conexão muito profunda com Deus. Olha que um exemplo prático, né, que a gente pode trabalhar a questão da espiritualidade, né? Quando a família toda está reunida, agradecer a Deus pelo alimento. Lá em casa nós já temos essa prática, tanto no café, no almoço ou na janta. A gente sempre faz agradecendo a Deus pelo alimento, né, do dia de hoje, tendo a certeza que no dia de amanhã isso não vai faltar, né? Então, um exemplo prático, muito, assim, simples e que pode ser trabalhado também por nós, né? E muitas pessoas perderam, inclusive, esse hábito, né? A gente acorda de manhã, já quando a gente está na nossa vida normal, correndo, coloca a roupa de qualquer jeito, toma café de qualquer jeito. A gente não para refletir naqueles primeiros minutos importantes da nossa vida, para agradecer a Deus, né, pelo dia anterior que a gente teve, pelo descanso que a gente teve. Então, olha que exemplo, né, que a nossa amiga aqui colocou, que pode ser trabalhado como uma forma também de espiritualidade, né? Uma outra prática também, até falando aqui, eu tenho ligado para minha mãe, por exemplo, todos os dias, né? Como ela mora na Baixada Santista, né? E ela estando lá sozinha, eu acabo ligando para ver se está tudo bem. Então, é algo que quando a gente não está nesse período de quarentena, a gente, né, nessa aceleração que a gente vive todos os dias, a gente acaba não fazendo. Então, exemplos práticos que a gente pode voltar a fazer no nosso dia a dia e que vai fazer toda a diferença, né? Fazer a diferença, já está fazendo, né, Atila? Nós temos visto isso, analisando isso, até mesmo nas lives das missas, né? O quanto tem aumentado a quantidade de pessoas, né? Verdade. É triste. Eu, inclusive, eu fiz uma reflexão sobre isso há algum tempo atrás, não sei se vocês acompanharam, né? Porque existe aquela máxima, aquele ditado popular, quem não vai por amor, vai pela dor, né? Então, infelizmente, às vezes é assim, né? Mas que bom se a gente acordar mesmo assim, né? Infelizmente, não seria o melhor momento ou o melhor método a seguir. Mas, às vezes, é o único método que a gente entende, que a gente compreende. Então, tem acontecido assim. Quero trazer mais algum pontinho aqui do nosso Catecismo da Igreja Católica, no 2014. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Olha que coisa interessante, quando a gente vai progredindo.
a Jesus. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério do Cristo pelos sacramentos. Então, os grandes místicos, por isso que a igreja vai falar dos grandes santos, os espirituais, os grandes homens e mulheres, né? Santa Teresa de Ávila, João da Cruz, homens que foram profundíssimos nessa conexão, chamado de místico, e participa do mistério de Cristo, né? Os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus nos chama a todos a esta íntima união com ele, mesmo que graças especiais, os sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns. Existem alguns santos místicos que têm dom de levitação, de bilocação, nem todos têm, né? Chamado de dons místicos, né? Pela igreja aí no passado, em toda a teologia. Apenas alguns têm, em vista de manifestar o dom gratuito feito a todos. Então, é lógico que a gente, quando está falando de espiritualidade, e automaticamente estamos também falando de mística, para nós católicos, nós não estamos pedindo a Deus o dom de levitação, tá? Nem de bilocação, nem de ter estigmas, não é nada disso. Até mesmo porque isso acontece, quando acontece com uma minoria, né? Nem eu falar de dons místicos aqui, mas olha que bênção, né? Deus sabe de tudo. Acontece com uma minoria e Deus é que escolhe, né? E Deus sabe por que faz isso, dá esses dons a essas pessoas. Mas quando nós estamos falando de mística e espiritualidade, se você quiser também falar, estamos falando de conexão. É preciso encontrar essa conexão com o seu transcendente. É preciso encontrar. E aí, olha que bonito, né? Você falava de uma pessoa, é sua prima, que colocou lá um lugar e pediu para Jesus vir sentar? Sua prima, é? Não foi minha prima, não. Foi uma pessoa, Longa Tiangela, uma pessoa que entrou aqui da rede social de alguém. E olha que coisa interessante. Eu cuidei de um grupo que são grupos de casais, né? Então, grupos de casais que se encontram como se fosse um grupo familiar, né? Uma pastoral familiar. Né? E eles tinham um costume em alguns momentos, quando o casal ia conversar, colocava uma cadeira para Jesus estar ali na casa, né? Então, olha quantas coisas Deus vai iluminando, né? Para a gente conseguir utilizar. Então, o casal ia discutir algum problema da relação, colocava uma cadeira para Jesus sentar, né? Com uma vela, eles tinham todo um método espiritual. Então, é importante, meus irmãos, a gente encontrar o nosso método. Dentro da Igreja Católica, a diversidade. Existem pessoas que não se conectam através de um grande louvor. Existem outras que sim, existem outras que precisam do silêncio total. Então, é preciso encontrar o meu método, né? A minha maneira, a maneira mais agradável que me faz me conectar com Deus e, para quem não é cristão, com a transcendência. Né? Com esse Deus transcendente ou com o seu transcendente, dependente do transcendente que é. Eu quero ainda ler uma última. Quer falar mais alguma coisa? Uma coisa importante também, até a Cíntia Favaro.7 deixou aqui para a gente fazer um comentário. Né? Esse momento propício da gente parar, trabalhar essa questão da espiritualidade na nossa vida todos os dias, é muito importante. Só o que tem acontecido com muitas pessoas também, né? Para a gente abrir aqui também um leque para esse assunto. As pessoas estão em casa e não estão aproveitando esse momento essencial, essa oportunidade que elas têm, né? Muitas pessoas estão desperdiçando, vou dizer assim, eu como professor também de produtividade, gestão de tempo, de alta performance, eu falo muito sobre a questão da gestão do tempo. E as pessoas, no momento que elas estão em casa, agora muitas delas estão ainda mais, por exemplo, não estou dizendo a rede social, ela é importante, mas ela tem que ser utilizada também como uma forma de crescimento, né? Por exemplo, a gente está aqui numa live falando sobre questão de espiritualidade, exemplos práticos. Isso é você utilizar a sua rede social de uma forma que vai te trazer conhecimento alinhado ao seu propósito de vida, né? Mas tem muitas pessoas que acabam utilizando a rede social como um sabotador do seu tempo. Aí a rede social faz com que ela se fique tão tempo presa que ela não consegue, né, se conectar, inclusive com a própria espiritualidade dela. Então, o celular, a tecnologia, a internet é uma ferramenta muito boa, desde que ela seja utilizada também para o nosso crescimento, para que a gente possa também utilizá-la como ferramenta para se conectar com a questão da nossa espiritualidade. A partir do momento
que o meu celular me desconecta com esse transcendente, significa que ela está me atrapalhando. Né? Então, só para a gente abrir aqui, de repente, um lequezinho, então, nós precisamos trabalhar também na nossa vida diária. Aí, quem tem filhos, principalmente, eu falo que eu tenho 2 pequenos, né? A gente tem que impor um limite também para as crianças. Você não tem que simplesmente liberar o dia inteiro, o tempo todo, para que você possa ter mais tempo para fazer as coisas. Não, imponha um limite para que você possa trabalhar nessa questão da espiritualidade. Né? Por exemplo, durante as refeições em casa agora, a gente tem procurado evitar de ligar a televisão, tem evitado deixar as crianças com o celular. É uma forma da gente se conectar com a nossa espiritualidade, eliminando, por exemplo, durante esses momentos que são importantes, a tecnologia, né? Para que a gente possa realmente silenciar e, nesse silêncio, se conectar com o nosso transcendente. Né? Ter muito cuidado com os sabotadores, sim, né? A dica que eu dou para vocês, né, que estão nos acompanhando, e para aqueles que depois vão ver, não sei se vai ficar aí isso gravado, vai ficar na bio? Vai ficar durante... Então, é importante que a gente precisa criar o hábito que nós não estamos de férias 40 dias, né? Criar um hábito bem concreto. Eu preciso levantar, fazer minha oração, ou fazer a sua meditação, independente do que for, tomar o seu banho, se arrumar, se perfumar, se você tiver coisas para estudar, ler, né? Fazer os seus trabalhos, arrumar a casa. Então, ter aí uma rotina. Eu acho que é importante isso. Pessoas que se sabotam desde a hora que acordam. Tem gente ficando de pijama o dia inteiro. Quer dizer, isso é um sabotador não só sobre a espiritualidade, mas até mesmo para a sua saúde mental. Não é? Quer dizer, a espiritualidade ela vem me ajudar na minha saúde mental. Ela é, na verdade, um plus, se a gente pudesse dizer assim. Certo? Agora, se eu começo a sabotar o meu dia já quando eu acordo, isso, inclusive, esses dias eu achei até engraçado, um jovem perguntou assim para mim, para que você se arruma? Eu disse, se arruma, padre, está em casa. Falei, não, é importante, né? Sobretudo porque eu sou um líder, eu tenho vídeos a gravar, tenho coisas a fazer, quer dizer, mas estou falando de mim, mas não só eu, mas eu acho que todos nós temos que levantar e ter uma rotina. Porque senão a gente vai continuar a se sabotar. É óbvio, as redes sociais vêm, lógico, estou de pijama, eu vou ficar no celular o dia inteiro. Né? Ou Netflix o dia inteiro. Então, é uma coisa que vai puxando outra, né? Como aquela bola de neve. Então, eu preciso criar um hábito. Nem que eu tenha que fazer uma listinha, pegar lá um caderninho, colocar, olha, vou acordar tal hora, fazer isso, aquilo, outro. Para aqueles que não conseguem fazer naturalmente, é preciso criar esse hábito, porque senão não vai dar certo, né? Então, falando de hábitos, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, eu. Fátila. Se eu estou me sabotando... Eu especificamente, né? Que nem o padre falou, eu também levanto cedo. Eu gosto de acordar, gente, por incrível que pareça, mesmo nesse período de quarentena, 5 para 5 da manhã, 4h55, é o horário que eu estabeleci para mim, porque eu gosto de trabalhar a questão do estudo, da disciplina do estudo, todos os dias, das 5 da manhã até as 6 da manhã. Então, eu tenho esse hábito, é um hábito assim, que me faz muito bem, que me ajuda muito na questão do meu autodesenvolvimento, para tudo que eu faço, né? E uma coisa muito interessante, né, que eu comecei a praticar nesses últimos 15 dias, acordando às 5 da manhã, além de trabalhar a questão da minha espiritualidade, é voltar a escrever, né, que é uma coisa assim que eu gosto muito. Né? Então, daqui para o meio do ano, por exemplo, eu vou estar lançando o meu segundo livro. Já tenho um livro escrito, né? Eu vou estar lançando o meu segundo livro. E esse momento das 5 da manhã até as 6 da manhã é um momento propício que eu utilizo justamente para estudar. Né? E aí, depois disso, eu vou fazer café, depois de um tempinho, eu espero o pessoal de casa acordar, aí a gente vai junto, tomar café, tomar sol, né? Coisas que antigamente a gente não conseguia fazer. Então, tem um irmão aqui que está dizendo o seguinte, né? Não sei o nome dele, mas ele está escrito Job Sonobi. Para evitar a sabotagem, é importante ter disciplina, ter o hábito de fazer tudo como dia normal. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero colocar a espiritualidade aí no meio, é dentro desse dia normal que eu vou colocar aí, né? Se eu ainda não tenho esse hábito, eu vou colocar esse momento de espiritualidade. Então, eu vou orar antes de almoçar. Eu vou rezar no momento que eu acordo. Rezar para dormir. Né? Eu vou participar da Santa Missa online.
eu vou ver a TV católica, eu vou ouvir aquele que é o meu líder espiritual, né? Eu vou fazer um exercício espiritual bíblico, né? Vou pegar lá, hoje esse dia da semana eu vou fazer uma Lexio Divina, né? Então eu leio o texto bíblico. Para nós católicos é até mais fácil, porque a igreja nos dá como direcionamento todos os dias a liturgia. Sempre duas leituras e mais já temos um método, né? primeira leitura, Salmo e Evangelho. Então, hoje eu vou fazer, durante a semana, eu vou fazer a Lexio Divina, a leitura orante, né? Então, eu leio, vejo o que Deus me falou daquela leitura, escrevo, né? Não é nada científico, mas é algo que Deus tocou no meu coração, coloco outra coisa. Então, eu vou também criando ferramentas para esse momento que eu estou vivendo, né? Verdade. Eu vou deixar... A Camila, né, cara, que é uma funcionária aqui da nossa empresa também, está aqui online com a gente, está assistindo, né? Ela está falando que nesse momento de quarentena ela voltou a fazer uma coisa que ela sempre gostou e tinha parado há muito tempo, que era escrever. Olha que coisa interessante, né? Uma coisa que faz também a gente voltar a praticar a espiritualidade é a leitura, né? A leitura é a gente realmente voltar a ler. As pessoas que, ou quem não tem o hábito, de repente começar, né, a ler. Aí tem, como o próprio padre falou, a própria Lexio Divina, né, que é a igreja, o diário espiritual, né, onde você tem todos os dias ali uma leitura, um salmo, para que você possa realmente fazer a sua reflexão. São exemplos práticos, né, que podem ser trabalhados nesse tempo de quarentena. Então, até deixando um pouco de lado esse sabotador, que é aí um pouco reserve um tempo, né, todos os dias, pelo menos alguns minutos ali, para que você possa realmente escrever aquilo que você gosta de escrever, para ter a prática da leitura, né, para realmente começar a trabalhar essas coisas que são importantes, para que a gente possa ter fé e esperança, e passar todo esse momento de uma forma mais saudável, né, e os frutos disso a gente vai colher depois que passar todo esse período da quarentena. Que nós seremos pessoas melhores, nós iremos aprender a amar melhor as pessoas, né? Acredito que depois disso... É o Deus da esperança, né? Para nós cristãos. Quer dizer, não é o Deus do pessimismo. E é óbvio, se eu começo a ter um hábito que não é bacana, acho que eu estou de férias durante 40 dias, quer dizer, eu vou perdendo a esperança, né? Sem ter um hábito aí de me reconectar com Deus e ter essa espiritualidade, ter essa mística, eu vou perdendo. É óbvio. Porque a gente vai dando para nós, para o nosso corpo, para nossa mente, alimento. Que tipo de alimento eu estou dando para minha mente, para o meu corpo, né? Quando você fala da leitura, significa que eu estou comendo. Eu gosto muito do Padre Jonas quando ele falava da questão de ruminar a palavra. Quem rumina, um dos animais que rumina, outros também, né? É vaca, né? Então, o Padre Jonas diz que nós precisamos comer isso lá atrás, né? Para aqueles que são dessa época, né? Comer a palavra de Deus, mastigou, mastigou, mastigou e engole. Depois aquele processo meio nojento que a vaca faz, que se a gente for ver assim nitidamente, de maneira aberta, né? Regurgita, come de novo, come de novo. Por quê? Porque enquanto é uma coisa muito superficial, ainda não gera conexão. Então, não precisa ser muito, né? Vou fazer uma leitura pequena. Tem gente que não é acostumado a ler, eu não posso passar um livro gigante, né? Então, vamos começar aos pouquinhos, né? Peguem a prática, já que você está falando de leitura, Átila, eu acho importante. Não tenham medo de riscar livro, sabe? Eu acho que isso é importante também, né? Porque às vezes a gente para o livro e quer voltar lá do início. Não, coloque seus apontamentos em lápis, faz setinha, escreve. Isso me ajuda muito. É um método que eu uso muito, né? Para depois fazer os meus fichamentos dos livros que eu faço. Então, eu acho que a gente precisa começar aos pouquinhos, mas dar alimentos, bons alimentos para o nosso coração, para o nosso corpo também. Vamos ver o que a gente está comendo agora nessa quarentena, né? Preparar o nosso alimento. Agora, sobretudo, nós temos mais facilidade de preparar bons alimentos para nós, nada de coisa industrializada, né? O que eu alimento a minha cabeça, o que eu alimento a minha alma. Então, a reconexão ela acontece muito mais fácil quando eu dou bons alimentos para minha cabeça, a alma e meu corpo. Porque tudo está unido, né? A Igreja Católica, pela Igreja Católica, já não há mais divisão entre corpo e alma, que era uma divisão filosófica de Platão, né? Agostinho também pegou um pouco disso, né? De achar que o corpo está tudo do lado de fora, jogado para longe, né? O corpo é impuro. Não, né? Jesus ele salva a alma e o corpo, então há uma unidade, né? Lógico que a gente teoricamente a gente separa um pouco de corpo e alma para poder entender, compreender quais são essas dimensões, mas no ser humano isso está unidos, né? Há uma unidade. Então, eu acho que é importante a gente cuidar dessa unidade,
Então, espiritualidade tem a ver também com o que eu como, né? A comida que eu como, estou falando de comida mesmo, né? O que eu Saúde, cuidar coloco? da nossa saúde. Você pode perceber que os grandes monges, né, até mesmo de outras religiões, a alimentação ela é um ponto de preocupação. Por quê? Porque não se pode alimentar com qualquer tipo de coisa para se desenvolver na espiritualidade. Lógico, nós falamos de pessoas que querem evoluir em outros pontos, mas só para a gente ter a noção que aquilo que eu me alimento facilita a minha conexão, ou seja, facilita ter uma espiritualidade ou não. Então, aquilo que eu me alimento, o que eu vejo, né? A gente às vezes não está desligando a TV. É preciso desligar a televisão um pouco nesse momento. Hoje mesmo estou ouvindo aí uma fala de um representante, não sei se do órgão sanitário, da saúde. Então, às vezes a gente só coloca lixo para dentro de nós. Como que a gente vai conseguir se conectar com Deus? Não vai ter conexão, certo? Tem uma ferramenta dentro do coaching que ela é muito interessante, né? Que a gente chama de ciclo da realidade. Que ela fala o seguinte: aquilo que eu vejo, eu crio, aquilo que eu crio, eu sou, aquilo que eu sou, eu faço, e aquilo que eu faço, eu tenho. Né? Então, se eu me cerco de uma realidade de alimentação, né, de leitura, de prática de espiritualidade todos os dias, eu vou conseguir realmente criar uma realidade forte, né, para que eu realmente possa passar nesse momento de quarentena de uma forma mais firme. Né? Então, se a minha realidade... Só abrindo parênteses, mais que passar, eu acho que o que acontece? Esse passar pela quarentena, se alguém realmente se cuidar em todos esses pontos que você acabou de falar, o que a gente precisa pensar e lembrar, a pessoa estará muito forte, ela estará uma rocha. Após a quarentena, né? Para lidar com o que vai vir. Porque é lógico que com a nossa cabeça começa agora a falar, meu Deus, e a economia? O que vai acontecer com a nossa economia? Esse dia eu estava conversando com o Ricardo, falei, Ricardo, pelo amor de Deus, onde que nós vamos parar, tal, tal. Mas, se eu me preparo, eu vou ter uma outra força em relação às coisas que vão vir. Desculpa, pode... Não, é muito bom o senhor falar isso. Por isso que é importante que antes de ter acontecido, na verdade, toda essa questão, né, do vírus, da epidemia, a gente já tinha que estar vivendo essa realidade na nossa vida. Porque quando ela chegasse, nós estaríamos mais preparados, né, para vivenciar de uma forma. É isso mesmo. Eu quero Nós estaríamos muito mais fortes. Partilhar com vocês, então, aqui, para a gente terminar a parte do Catecismo da Igreja Católica, mais um pontinho, né, número 1708 e 1715. Então, se vocês, aqueles que são católicos, se estiverem marcando, acho que é importante depois você estudar na sua casa, né, sobre a espiritualidade cristã católica, né, que a Igreja fala para nós. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Olha que coisa interessante, né? Por sua paixão, Cristo nos liberta do mal de Satanás e nos dá a vida nova no Espírito Santo. Então, a conexão cristã, ela é feita pela via do Espírito, né? A conexão espiritual, ela é feita pela via do Espírito Santo. É por isso que o Senhor derrama em nós o Espírito Santo de Deus em Pentecostes, né? Para que nós fôssemos cheios da luz de Cristo, cheios do poder de Cristo, para que a gente não fosse pessimista. Por isso que é muito complicado quando a gente fala de cristão pessimista. Não estou falando que a gente não tenha que assumir a realidade, sim, mas assumir a realidade com positivismo, positiva, de maneira positiva, não é? Vendo no horizonte esperança. Porque se tem uma das coisas que a Igreja Católica, ou a fé cristã no geral, ela não deixa de mão, ela é central, ela é uma das coisas centrais, é a esperança. A esperança, né, não nos decepciona. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. Em Jesus Cristo. Crer em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. A vida moral desenvolvida e amadurecida na graça deve completar-se na glória do céu. Então, 17:15 vai dizer isso. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. Portanto, quem crê em Cristo vai tendo uma espiritualidade que o faça ficar forte. Vai tendo uma espiritualidade usando de ferramentas que faça gerar força. Mas não uma força... Né, essa realidade.
Cristo, é isso que ele provoca em nós, né? Ele faz com que a gente realmente pare, reflita realmente sobre aquilo que é importante. Ele faz com que a gente deixe de lado realmente tudo que não é importante para que realmente, né? Ó, a gente está quase acabando aqui, tem mais alguns minutos antes que a nossa live caia, né? Que o Instagram derrube aqui, né? Essa é a partilha que a gente queria fazer com todos vocês aí. Eu preparei uma música para que a gente pudesse encerrar esse nosso momento. Vamos ver se sai uma canjinha do padre lá comigo aqui. Vamos ver se dá certo. Antes de você cantar, só falando aqui desse meu trabalho, 2014, quero falar sobre a importância da saúde. Olha que coisa legal para quem tem espiritualidade ou quem deseja ter. Oração do Santo Terço, Santa Missa, adoração ao Santíssimo, Terço da Misericórdia, outros terços diversos, momento de louvor, meditação que você faz, né? Ou então a sua vida religiosa, né? A sua doutrina, a sua transcendência. Olha o que a medicina vai dizer sobre isso, sobre esse momento de oração, essa espiritualidade, ter espiritualidade que gera em nós. A sensação prazerosa oferecida por esses grupos tem explicação médica. Aqui, no caso, era uma pesquisa sobre os grupos de oração na época, né? O ato de orar, olha bem, o ato de ter uma espiritualidade, a oração, é um ato de espiritualidade. É um método de conexão. O ato de orar faz relaxar, diminuindo os hormônios do estresse, como a adrenalina e corticoides. Quem relaxa se torna mais capaz de avaliar e resolver qualquer problema na vida. Os grupos também agem de outra forma. Ao rezar, a pessoa estabelece uma espécie de parceria com Deus. Quer dizer, fica ali próximo. Aquilo que Deus é, a gente vai se tornando um pouquinho, né? Acredita que existe um Deus que apoia e que ampara e que estar em contato direto com Ele por meio da oração é muito reconfortante. Isso aqui é uma pesquisa da Adriana Dias Lopes, né? Um artigo chamado Religiosidade Light. Pois, para aqueles que desejarem, a gente deixa por escrito aí. Pode passar a nota de rodapé sobre isso. Então, a sensação prazerosa tem explicação médica. O ato de orar faz relaxar, diminui o hormônio do estresse, adrenalina e corticoide. E aí isso gera o quê? Gera o quê? Inteligência emocional, equilíbrio, paz. Não é? Então, era um pouco isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Bacana, padre. Nossa, muito linda essa mensagem final. Então, é isso, é a gente se reconectar mesmo. Então, para você que está distante, né, que não está conectado com a tua espiritualidade, volta realmente, aproveita esse momento propício, né, que está sendo gerado na nossa vida como uma forma de você encarar tudo isso de um jeito positivo, né? Dar essa centralidade, buscar essa espiritualidade na tua vida, com a tua família, e no dia a dia a gente vai conseguir realmente melhorar em todos os aspectos. Isso, a espiritualidade nos ajuda a buscar todas as outras coisas que a gente precisa, né? Porque ela nos centra, né? Ela nos coloca realmente no lugar que a gente tem que estar. Fé, né? Esperança e caridade. Não é? Fé, esperança e caridade são as virtudes teologais da vida espiritual. Então, fé, esperança. Então, vamos aproveitar, né, todo esse momento propício que a gente está vivendo, né? Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse apartamento, Senhor, quero amar. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para todos vocês. Ó, daqui 10 segundos a nossa live vai cair. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, padre, pela